Fala concurseiro, fala concurseira, quem está falando aqui é o professor Leandro Moraes e eu venho trazer aí algumas dicas de concurso para você. Eu venho aí na sua jornada somar na sua preparação, onde a gente vai resolver algumas questões que são importantíssimas aí, tá certo? Porque a gente precisa ficar atento para a gente não errar elas. Afinal de contas, aí, Geohistória é responsável por 5 questões na sua prova. Então, nós não podemos errar, nós não podemos ficar para trás em relação a essas questões, ok? A minha disciplina ela é dividida em 3 blocos, tá? 3 grandes blocos. O bloco número 1 é responsável por Geografia de Goiás, o bloco número 2 é responsável por História Política de Goiás e o nosso bloco número 3 ele é responsável pela parte de Cultura de Goiás, tá? Então, que é um assunto que vem sendo cobrado cada vez mais em provas, tá ok? E sem mais delongas, pessoal, vamos ao que interessa, tá certo? Vamos às nossas questões, vamos arrasar essas questões da OCP, ficando esperto, tá certo? Com as pegadinhas, ficando esperto com possíveis cascas de bananas que o examinador possa querer jogar na sua prova, beleza? E sem mais delongas, vamos aí para as nossas questões, tá? Antes de mais nada, gostaria de deixar aqui o meu Instagram, tá? Que você possa entrar em contato comigo, professor Leandro Moraes, tá certo? É o meu Instagram. Lá você tem a possibilidade de falar comigo manhã, tarde, noite. Basta ir lá no direct, tá? Falar, jogar sua dúvida, que eu com certeza vou desenvolvê-la com você, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa questão de número 1, tá? A nossa questão de número 1 é uma questão que fala sobre o clima de Goiás, né? E antes da gente prosseguir, né, sobre o clima de Goiás, vamos relembrar o conteúdo, ok? Vamos relembrar o conteúdo, vamos relembrar que o clima de Goiás, né, sobre o clima. O que nós podemos falar sobre esse clima? O nosso clima de Goiás é um clima tropical, úmido ou semi-úmido, com verões chuvosos e invernos secos. Tá? Então, o clima de Goiás é um clima tropical úmido ou semiúmido com verões chuvosos e invernos secos, ok? Uma coisa importante que nós precisamos falar em relação a essa questão, tá certo? Precisamos falar sobre vamos dizer assim, alguns detalhes, né? A primeira observação que eu gostaria de falar com os senhores, com vocês, caveiras, em relação ao clima, é que é sobre o efeito El Niño, tá certo? O efeito El Niño, pessoal, é um assunto que vem sendo cobrado em prova. Por quê? Porque o efeito El Niño ele aumenta a temperatura, tá certo? A temperatura e por sinal de aumentar a temperatura, ele aumenta a quantidade pluviométrica, ou seja, ele aumenta a quantidade de chuvas no período do verão, tá? Então, uma característica importante que nós precisamos ter em relação ao efeito El Niño é que o efeito El Niño ele aumenta a temperatura e aumenta as chuvas no verão, nos verões, né? E aí os verões estão no início do ano, lembrando que o clima de Goiás é tropical úmido e semiúmido com verões chuvosos e invernos secos. Então, naquele início de ano, nós temos aí a presença marcante desse efeito El Niño. Está aí nos noticiários, né, falando de inundações, falando aí desses diversos problemas que são enfrentados aí pela população no início do ano, né? Então, em relação ao clima, como primeira observação, eu posso dizer para você do efeito El Niño. A segunda observação que eu gostaria de fazer para você é sobre a questão
da temperatura. A temperatura média da região norte de Goiás é de 23 graus Celsius, enquanto a região sul é de 21 graus Celsius. Ou seja, a região norte, pessoal, é mais quente do que a região sul, beleza? Pegou essa dica aí? Então vamos voltar aí para a nossa questão, beleza? Então falamos aqui sobre o clima, né? Você já tomou nota aí que o clima é tropical úmido ou semiúmido, com verões chuvosos e invernos secos, beleza? Falamos aí também do efeito El Niño, né? Esse efeito El Niño, ele faz o quê? Ele tem a possibilidade de aumentar, as chuvas no verão, né? E também nós vimos, tá? Um outro ponto que nós vimos é que a região norte é mais quente que a região sul, né? Nós vimos essa questão sobre o clima. Então, uma vez vindo essa questão, tá certo? Esses pontos importantes, fica fácil a gente destruir essas questões, né? Então vamos lá, questão da Saneal, questão número 1. O clima do estado de Goiás pode ser classificado fundamentalmente como? Aqui ficou fácil, né, pessoal? Ele é tropical úmido ou ele é tropical semiúmido? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que normalmente quando o examinador ele quer te direcionar para duas questões possíveis, ele dá nomes parecidos para os itens, né? Perceba que como o item da letra C e da letra D são itens parecidos, né? Apesar de que o subtropical é um clima lá da região sul do Brasil, não tem nada a ver, né, com a nossa questão, mas é só uma manhãzinha que eu queria te dar. Então, questão número 1 aí vai ser nossa letra C, tropical úmido, beleza? Vamos avançar aí. Questão número 2, tá? É uma questão que vai falar sobre a nossa vegetação, né? Vamos falar sobre a nossa vegetação, né? Qual que é a nossa vegetação? Vegetação, né? Nós sabemos que a vegetação de Goiás, ela é o cerrado, né? O cerrado, mas nós temos também, além do cerrado, nós temos a presença de manchas de floresta tropical. Nós temos a presença também de manchas de floresta tropical, ok? Um outro ponto importante para falarmos sobre o cerrado aqui é que o cerrado é como uma observação, tá? O cerrado tem como tipos de cerrado, nós temos aí cerradão, o cerrado e o cerradinho, mas também nós temos campo sujo, campo limpo, veredas e buritizais, que é o nosso famoso brejo, tá? Que é o nosso famoso brejo. Que é o nosso famoso brejo, né? São aquelas regiões alagadas, né? Que tem aí a presença de sapos, né? De rãs, né? Esse aí, no caso, vai ser as nossas veredas e buritizais, ok? Vamos conversar um pouco sobre essa questão, né? Pessoal, o cerrado, tá? É um assunto importante, afinal de contas, o cerrado, para vocês terem uma noção, é o segundo maior bioma do Brasil, perde apenas para a floresta amazônica. Você sabia disso? E aqueles tipos de cerrado já foram alvo de prova, perguntando,
Cerrado, cerradinho, cerradão, todo mundo sabe, mas campo, né? Muitas pessoas confundem com campos ali na região sul do Brasil. Mas campo sujo, campo limpo, veredas e buritizais são tipos de cerrado, né? O brejo, né, Goiás, ele está repleto aí de regiões alagadas que são chamados os brejos, né? Então, como vegetação, essas aí são características importantes, tá? Vamos avançando aí na nossa questão de prova, né? Avançando para a nossa questão de prova, vamos lá. Então, quando eu falo de cerrado, também, né, além dessa primeira observação, né, quando eu falo em cerrado, eu também tenho que lembrar de algumas características da planta do cerrado, né? Que características seriam essas, né? Vamos falar sobre essas características aqui, tá? Que características seriam essas? Vamos lá, vamos falar sobre essas características. A planta do cerrado, ela tem aqueles galhos retorcidos, né? Então ela tem galhos galhos retorcidos. E além dos galhos retorcidos, ela também tem raízes profundas, tá? Ela também tem uma característica super especial, que é a chamada pilosidade. O que seria a pilosidade? A pilosidade, pessoal, é tipo uma armadura que a planta tem contra o fogo. Como assim, professor? O que seria essa pilosidade? Vamos falar sobre essa questão. Pessoal, a pilosidade é uma espécie de uma armadura, uma adaptação que o cerrado tem, uma adaptação que o cerrado ganhou com o intuito de proteger ela contra as queimadas. Lembrando que nós temos dois tipos de queimada. Nós temos as queimadas antrópicas, tá certo? Que são as queimadas causadas pelo homem, e também nós temos as queimadas naturais, tá certo? Nós não temos apenas queimadas provocadas pelo homem. Logicamente, as que são causadas pelo homem são mais daninas, né? Mas é importante a gente se apegar a essa característica da pilosidade da planta, ok? E questão muito recorrente de se cobrar em prova, né? Vamos voltar aqui para o nosso slide, vamos falar mais um pouco sobre isso. Então, o cerrado ele tem galhos retorcidos, ele tem raízes profundas, né? Raízes profundas, e nós temos essa pilosidade, que é essa armadura contra o fogo, tá? Como outra característica do cerrado, tá certo? Nós devemos lembrar que os caules ficam brancos, e as folhas caem no inverno, tá? É uma outra característica do cerrado aí, né? Os caules, eles ficam embranquiçados, né? Eles ficam brancos, né? Eles vão ter aquela característica branca, e as folhas, elas caem, né? Elas têm essa característica de cair no período do inverno, ok? Essa aqui é uma das algumas características aí da nossa vegetação, né? Nós vamos trabalhando aí o assunto conforme as questões, né? E a gente vamos resolver essa questão aqui, ó. O texto abaixo refere-se a qual formação vegetal? De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa. Opa, olha lá, uma seca e outra chuvosa. Lembra do clima que nós acabamos de falar? Como no Planalto Central, ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, onde as espécies tortuosas, olha aqui, ó, espécie tortuosa, tem caules geralmente revestidos de casca espessa. Essa casca espessa aqui, pessoal, é a armadura, ok, que eu acabei de falar. Então, aqui no caso, nós estamos nos referindo ao cerrado. Então, ficou fácil aí da gente matar essa questão, ok? O Caveira não vai errar essa questão jamais, tá? Questão número 3, tá? O cerrado é um bioma brasileiro mais ameaçado
diante da sua biodiversidade, e está presente também no estado de Goiás. A ameaça desse bioma deve-se à profundidade do solo e à pouca quantidade de nutrientes nele existente. Pessoal, essa questão aqui é uma questão problemática. Deixa eu explicar para vocês por que é uma questão problemática. Tá? Ela é uma questão problemática, pessoal, por quê? Porque é uma questão que ela tem um contexto verdadeiro, tá? Mas não é o que o enunciado está pedindo. Então tome cuidado, você que está assistindo, tome cuidado para você não cair nessa pegadinha, certo? O enunciado está fazendo um comando, ele está pedindo para você qual das características abaixo aí, tá certo? Tem um potencial de lesionar o cerrado. Ele não está dando para você as características, perguntando se você tem que julgar as características do cerrado como correta. Vamos voltar para a questão para a gente falar sobre ela. Vamos lá. Ó, ele fala aqui, ó, o cerrado é um dos biomas brasileiros mais ameaçados. Beleza. Mas olha o comando da questão. A ameaça desse bioma se deve. É isso que o examinador quer. Tome cuidado aí, caveira. É isso que o examinador quer. Então, a ameaça desse bioma se deve a quê? A profundidade do solo e a pouca quantidade de nutrientes nele existente. Pessoal, perceba que isso é uma característica. A letra A é uma característica verdadeira, mas não é isso que o examinador está pedindo. Ele está pedindo a ameaça desse bioma se deve a quê? B. Estações do ano bem definidas, sendo seca e chuvosa? Perfeito, pessoal, mas não é isso que o examinador quer. Ó. A C. A estrutura de árvores possui folhas rígidas e troncos retorcidos? Sim. Mas o que ele quer saber é o que é uma ameaça. Uma ameaça. Atividade humana ligada à agricultura e à pecuária? Perfeitamente isso, pessoal. Letra D. No caso aqui, ele está falando que essa ameaça ela tem uma ligação antrópica. Antro significa homem, tá certo? E essa segunda parte significa causa. Então, causa do homem, né? Causa humana, né? Antrópica significa em função do homem, né? Beleza? Vamos avançar, tá? Em relação a esse assunto aqui, tá? Vamos falar sobre a hidrografia. Tá? Como é a hidrografia de Goiás? A hidrografia de Goiás, nós precisamos lembrar que nós temos 3 principais bacias hidrográficas. 3 principais bacias hidrográficas. E quais seriam essas 3 principais bacias hidrográficas? Vamos falar sobre isso aqui, pessoal. Vamos falar quais são as 3 principais bacias hidrográficas. Pessoal, nós estamos animados, nós estamos preocupados, mas é importante a gente lembrar que o concurseiro precisa ter o que no coração, pessoal? O concurseiro, ele está estudando, ele está nervoso, mas ele precisa ter paz no coração. Paz, tá certo? Por que paz? Porque são 3 principais bacias: Prata, Amazônica e São Francisco, pessoal. É importante ter paz no coração. Você, caveira, não vai errar essa questão. Com certeza não vai errar. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Vamos lá, ó. Então, o que eu acabei de falar? Que o concurseiro precisa ter o que no coração? Paz com S, ó. P-A-S. É a bacia do Prata, Paraná, a bacia amazônica e a bacia do São Francisco, ok? Lembrando que Goiás, pessoal, faz divisa com a região norte, por isso a bacia amazônica, e a região nordeste, por isso a bacia do São Francisco. Lembrando que a bacia Prata Paraná nós teremos o rio Paranaíba, né? Que é um rio muito importante, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre esse rio Paranaíba, pessoal. O rio Paranaíba, tá? O rio Paranaíba, pessoal, é um rio de extrema importância, porque o rio Paranaíba, pessoal, ele tem uma função econômica ímpar no nosso estado. O rio Paranaíba, ele é responsável por diversas usinas hidrelétricas, em especial pela usina de Cachoeira Dourada, tá? Inclusive, uma usina de Cachoeira Dourada foi
recentemente privatizada pelo governador Maguito Vilela, tá certo? Então, essa usina ela é importante, né, para a questão da infraestrutura do estado, né, que é a matriz energética do estado. Lembrando que Cachoeira Dourada ela surgiu com a finalidade, tá certo, da construção de Brasília, de ajudar na construção de Brasília, ajudar aí na eletrificação do estado. Então, ela é muito importante, fora suas diversas hidrovias, né? Vamos voltar aqui para a nossa questão. Então, nós temos aí o rio Paranaíba, né, que é um rio extremamente importante, né? Nós acabamos de ver aí pela sua função de energia elétrica, né? Pela sua função de energia elétrica e também pela sua característica de ser uma importante hidrovia, né? Ela é importante hidrovia, pessoal, porque é possível escoamento de produtos, né? Basta lembrarmos, por exemplo, da hidrovia que nós temos lá em São Simão, tá ok? A hidrovia de São Simão, lá no sudoeste do estado, tá? É extremamente importante para escoamento de produtos. Nós temos também, além da bacia do Prata, nós temos a bacia aí amazônica, que é responsável pelo rio Tocantins e o famoso rio Araguaia, tá? Vi numa questão recente falando, a bacia amazônica Tocantins, tá? Ela é a maior, tá, do estado. Pessoal, ela é a maior em termos de extensão, tá? Agora a maior em termos de importância econômica, com certeza, no caso vai ser a bacia do Prata Paraná. Então, tome cuidado com o que a questão vai te pedir, tá? E nós temos aí o rio São Francisco, a bacia do São Francisco, que é composta pelo Rio Preto e o Rio Urucuia. Beleza? Então nós temos esses três rios. Então nós temos aqui essas três principais bacias hidrográficas, tá? A bacia Prata, Paraná, Amazônica e São Francisco. Então, como eu acabei de falar, o concurseiro precisa ter o que no coração? Paz. Tendo isso em mente, pessoal, a gente consegue matar esse item com facilidade. Vamos lá, ó. Questão número 4. A bacia do Araguaia, situada a leste do estado, apresenta sua principal nascente na Serra da Saudade, na divisa entre Goiás e Minas. Pessoal, também é importante a gente ter um pouco de noção em relação à lógica, né? A bacia do Araguaia, com certeza, se na região norte, né, do estado, ela está situada não na região leste, né, mas na região norte do estado, né? Mas vamos lá, vamos procurar aqui a nossa questão aqui, ó. A bacia hidrográfica que compõe o estado são a bacia do Paraná, a bacia amazônica Tocantins e a bacia do São Francisco. Perfeitamente isso, né? Aqui ele chamou bacia amazônica Tocantins, foi a opção dele, né? E aqui ele só chamou Paraná, mas ele poderia ter chamado também a bacia Prata Paraná, né? Poderia ter chamado assim, tá? A bacia do rio Amazônico Tocantins é a maior em termos de área de abrangência e se localiza na porção leste do estado, né? Nós vimos aí que a bacia do rio Amazônica ou Tocantins Araguaia, na verdade, a bacia não é Tocantins Araguaia, né? A bacia amazônica, né? O rio Tocantins Araguaia são alguns rios, né? A bacia do Paraná de relevante importância, pessoal. Vocês imaginam alguma bacia que tem irrelevante importância? Olha só a palavra que está generalizando. Então ficou fácil aqui matar, né, pessoal? Gabarito, questão letra C. Beleza? Questão 5, tá? Nós vamos detonar aí a questão 5 em relação à economia de Goiás, né? Nós temos aqui alguns setores, né? Vamos falar aqui sobre a economia, tá? Um assunto importante para falarmos, né? A economia, nós temos aí três grandes setores, né? Nós temos o setor primário, nós temos o setor secundário e nós temos o setor terciário. O setor primário, tá? Aqui tem muita ligação em produção de commodities, né? Que aqui é o setor do agro, muitas das vezes, né? Produzir aí para o mercado externo. Secundário aí,
a ligação da indústria, né? O primário de matéria-prima, né, pessoal? E terciário, o ramo de serviços. Pessoal, é o seguinte, uma característica importante em relação à economia no que tange o PIB é que o agro, que é o primário, ele é o setor que mais cresce. É o setor que está em maior expansão, tá? Ele está em maior expansão. Porém, pessoal, o setor terciário, ele é o setor que mais está presente na economia goiana. Presente. Ele é o que está mais presente na economia goiana, tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Tudo está ligado a serviço, tá? Tudo o Estado consegue arrecadar por meio dos serviços, tá? Então, isso é importante nós falarmos porque muita gente, pessoal, muita gente acha que o agro é o setor que mais se arrecada, tá? Que o Estado é mais responsável pelo PIB goiano, e não é, tá? É o ramo de serviço. Ah, professor, e como que funciona a questão, como que funciona aí a questão da pandemia? A pandemia, ela fez com que o ramo de serviço migrasse, o que teve que ficar fechado, os lockdowns, né? Naquele período eles se focassem no e-commerce, né? Que seria a venda pela internet, tá? Nós temos, se você quer comer, você não pode ir no restaurante, você pede um iFood, por exemplo, né? Então, foi isso que acabou acontecendo, tá ok? Então, por isso que é importante a gente ter isso aí em mente, para a gente não errar essa questão aí, tá? Então, pessoal, quando eu falo aí de setor primário, secundário e terciário, tá? O ramo terciário é o ramo mais presente na economia, tá? E o primário é o que mais cresce. Então, cuidado com esse jogo de palavras, né? Qual o setor econômico que mais emprega? Primário, secundário ou terciário? Terciário. Olha só a pegadinha aqui, ó. Ele falou ramo secundário mais primário, porque somando, né, pessoal? Secundário mais primário daria mais, né? Mas perceba que aqui, ó, ele até dá a entender, ó, qual o setor da economia que mais, qual o setor. Aqui significa um, né? Aqui ele botou dois, né? Colocando aqui dois, né? Então aqui ficou mais fácil da gente entender, ok? Então aqui a questão número 5 vai ser letra C, tá ok? Pessoal, aqui nós terminamos nosso primeiro módulo de resolução de questões, tá ok? Vocês viram que a gente vai trabalhando o conteúdo a partir das questões e a gente vai ter que ter um pouco de atenção, pessoal, para a gente não cair na pegadinha. Lembrando que GeoHistória é responsável por 5 questões na sua prova, então é fundamental a gente ter um pouco de bom senso e a gente estudar e ter atenção com essa matéria. Beleza? Te encontro aí no módulo 2, tá? A nossa aula de resolução de questões, tá ok? Um grande abraço e até a próxima aula.